Bem-vindos a mais uma aula de Física Geral 2. Na última aula nós falamos sobre a onda estacionária em cordas e em tubos sonoros. E finalizamos falando principalmente nos tubos sonoros, como que se formavam essas ondas estacionárias e como determinar o número de harmônicos e a frequência fundamental. Aqui eu tenho um vídeo tirado da internet, onde aqui mostram cordas de violão. Então isso aqui é um pedacinho do violão. Colocaram uma câmera dentro do violão, uma super câmera, e aqui tem as cordas do violão. Então quando você toca, há certos padrões, certos harmônicos que se formam ali. A olho nu a gente não detecta, mas aqui com uma câmera adequada a gente vai conseguir ver isso. Vamos lá. Daí a gente consegue ver os harmônicos se formando. Em alguns instantes você pega bem tanto a onda por cima quanto por baixo, vendo o ventre ali. Vamos falar agora de um assunto bastante interessante chamado ressonância. O que vem a ser ressonância? Ressonância é o fenômeno físico que ocorre quando uma força é aplicada sobre um sistema com uma frequência igual ou muito próxima da frequência fundamental desse sistema. Veja, um sistema vibrante ele tem uma frequência fundamental, que é o seu primeiro harmônico. Então, um sistema vibrante, seja lá qual ele for, a corda de um violão, um tubo sonoro, uma haste. Você pega aqui uma haste assim, ó, por exemplo, e aqui você pendura uma haste. Se eu puxar essa haste para frente e para trás, ela vai vibrar aqui, ela vai envergar, ora para cá, ora para cá. Então ela vibra aqui, ó. Existe uma frequência fundamental para ela, um F1, que eu vou chamar de frequência natural. Então, todo corpo que vibra tem uma frequência natural de vibração, que é ser o primeiro harmônico. A ressonância ocorre quando você aplica uma força periódica, cuja frequência de aplicação dessa força é muito próxima da frequência natural do sistema. E o que acontece? Os dois sistemas começam a vibrar junto, eles entram em ressonância. Numa linguagem mais coloquial, ressonância é a capacidade que um corpo tem para fazer com que o outro vibre na mesma frequência dele. Então, quando um corpo vibra na mesma frequência do outro, eles estão em ressonância. Vocês só estão me escutando porque a minha prega vocal está vibrando com uma frequência própria dela. E a minha prega vocal põe o ar para vibrar na mesma frequência. Ou seja, o ar entrou em ressonância com a minha prega vocal, gerando um som pelo ar. Esse som se propaga e vai até o seu ouvido. Chegando no seu ouvido,
esse som pressiona seu tímpano com a mesma frequência de vibração da minha prega vocal. Então, o tímpano vai vibrar na mesma frequência que a minha prega vocal. Então, vocês só me escutam porque o tímpano de vocês estão em ressonância com a minha prega vocal. O fenômeno físico da ressonância, para você atingi-lo, você tem que fazer um corpo vibrar na mesma frequência fundamental do outro. Olha esse experimento que a gente costuma fazer. Se você pegar uma haste fixa aqui, ó, e pendurar pêndulos de comprimento diferente, pega esse pêndulo A, puxa ele para cá, ó, e solta. Ele vai vibrar aqui, ó, para frente e para trás. Conforme ele vibra, é natural que ele transmite essa vibração para esta haste maior. E esta haste maior tende a transmitir a vibração do pêndulo A para os pêndulos B, C e D. Quem que vai vibrar junto com o pêndulo A? Aquele que tiver uma frequência natural igual ou muito próxima da frequência natural do A. A frequência de um pêndulo, ela depende do comprimento do pêndulo. Então, a frequência de um pêndulo, ela depende do comprimento do pêndulo. A frequência é uma função do comprimento. Então, se esse pêndulo A tem um comprimento L, qualquer outro pêndulo que tiver um comprimento similar vai entrar em vibração. Então, se você repetir esse experimento, você vai perceber que quando vibrar o A, o C começa a vibrar. O C entrou em ressonância com A. Tá aqui. O B e o D, praticamente não. Eles podem até vibrar um pouquinho, mas rapidamente amortecem e param. Se a vibração for muito grande transmitida para esta haste aqui, ó, é claro que esta haste perturbando muito, ela vai perturbar o B e o D. E o B e o D vão começar a vibrar. Tá? Mas quem entra em ressonância é o A com o C. Por quê? Porque eles têm comprimentos muito próximos. Logo, a frequência fundamental de um é próxima da frequência fundamental do outro. Então, basta vibrar um que o outro responde. Então, eles entram em ressonância. Vamos tratar o fenômeno da ressonância. Imagina uma seguinte situação. Você tem uma massa presa a uma mola. Essa mola tem uma constante elástica K. K é a constante elástica da mola. Tá aqui. Constante K. Esta mola se desloca por uma distância x, ó. A distância x. E você solta. E essa mola começa a oscilar. Ora para cima, ora para baixo. Ora para cima, ora para baixo. A mola tem uma força restauradora dada pela lei de Hooke. F igual a menos kx. K é a constante da mola, que diz quão dura, quão rígida essa mola é, e x é o deslocamento. E a força sempre atua contrária ao deslocamento. Ó, se o deslocamento x foi para cima, a força elástica empurra a mola para baixo e vice-versa. Então, perturbei essa mola, soltei, ela começa a oscilar. E o padrão de onda da oscilação dela é este aqui, ó. Tendo uma amplitude relativamente constante. Claro que se a mola tem atrito, essa amplitude vai tender a diminuir com o tempo. Mas por um tempo curto, essa aqui é a amplitude de oscilação da mola. Então a única força que age sobre ela é a força elástica, que é menos kx. E pela lei de Newton, força resultante
é o produto da massa pela aceleração. Força resultante é massa vezes aceleração. É igual a menos kx. Tá aí. Massa vezes aceleração igual a menos kx. Esta é porque menos kx é a força resultante, porque é a única força que age sobre a mola. Como isso está ao longo de uma dimensão só, ao longo de uma reta, eu posso tirar os vetores. Isso aqui eu jogo fora, isso aqui eu jogo fora e fico com a equação deste jeito. Mas o que é aceleração? É a derivada segunda da posição no tempo. Aceleração é a derivada segunda da posição no tempo. É igual a menos kx. Passo o m para cá dividindo, ó. Então, a derivada segunda da posição no tempo vai ser menos k sobre m vezes x. Tem uma equação diferencial aqui para resolver. A derivada segunda da posição no tempo é menos k sobre m vezes x. K é a constante da mola e m a massa presa à mola. Ora, se essa oscilação gera uma onda, nós já vimos que toda onda pode ser escrita assim, ó, y igual a A seno de ômega t. Eu vou escrever esta onda, que aqui eu estou chamando este eixo aqui de x, tá? Não tem problema nenhum chamar um eixo vertical de x. Claro que se esse é x, o y tem que estar em outra posição. Então, por quê? Por causa do deslocamento x. Se eu chamo esse eixo de x, então, em vez de eu escrever y, minha equação vai ser x. A minha amplitude aqui, eu chamei de A. Posso chamar de qualquer letra. Eu vou chamar, ao longo do eixo x, amplitude de C. Seno. Ômega é a frequência, só que a frequência natural de oscilação dessa mola. Eu vou chamar de ômega 0 t. Ômega 0 é a frequência natural de oscilação dessa mola. É a frequência com que, naturalmente, a mola oscila. Ela tende a oscilar. Ômega 0. Então, no lugar do x aqui, ó, eu vou usar esta equação aqui. Ó. E no lugar do x aqui, idem. Então, vai ficar assim. Derivada segunda no tempo de c seno de ômega 0 t é igual a menos k sobre m, que multiplica x. Quem é x? C seno de ômega 0 t. Isso aqui. Derivada segunda disso. Olha, a derivada do seno dá cosseno, a derivada do cosseno dá menos seno. Vezes a derivada do argumento aqui, que vai ser derivada de ômega 0 t em relação a t, vai dar ômega 0. Uma vez, como é duas vezes, vai dar ômega 0 ao quadrado. Então, aqui vai dar menos ômega 0 ao quadrado c seno de ômega 0 t. Só derivar isso duas vezes que dá isso. É igual menos k sobre m, aqui é c seno de ômega 0 t. Olha, quem for igual dos dois lados, corta. Seno aqui com seno aqui corta. C aqui com C aqui mete a vara, ó. Sobrou menos ômega 0 ao quadrado é igual a menos K sobre M. Daqui eu descubro, ó, menos com menos fica positivo, ômega 0 é a raiz quadrada de K sobre M. Esta é a frequência natural de oscilação da mola. A frequência natural de oscilação da mola depende da constante elástica da mola e depende da massa presa à mola. Essa aqui, medida, não posso esquecer, em radianos por segundo. Tá aí. Radianos por segundo.
Ora, quem é ômega zero? Ômega zero é 2π vezes a frequência, que eu vou chamar de F0. Então, F0 é ômega zero sobre 2π. Então, F0 em Hertz é 1 sobre 2π raiz de K sobre M. É 1 sobre 2π raiz de K sobre M. Esta é a frequência em Hertz natural de vibração dessa mola. Corresponde à frequência do primeiro harmônico dela. Cuidado com notações. Aqui a gente está chamando frequência natural índice 0. Normalmente a gente chama de primeiro harmônico índice 1. Neste caso, F0 seria o próprio F1. Tá? Então tá aqui as duas maneiras de escrever a frequência natural de oscilação dessa mola. Agora imagina o seguinte, que quando essa mola está oscilando, eu venho aqui e aplico uma força F nela. Dou um puxão na mola. Mas uma força F que varia senoidalmente. Ou seja, eu vou também aplicar agora, cada vez que a mola, a esfera chega ali no eixo central, eu dou um empurrão nela, sempre no mesmo ritmo. Eu estou aplicando uma força externa sobre a mola. O padrão da onda vai começar a se alterar. Ó. Então, imagine agora que a força que eu estou aplicando aqui, esta força aqui, seja senoidal. Como que é uma força senoidal? Ela tem uma amplitude, chamada de F0, e ela varia senoidalmente, ômega t, no tempo. Ômega é a frequência com que eu empurro esta mola. Cada vez que ela chega, cada vez que a esfera chega na linha central, eu dou um empurrão. Tá? Então eu repito isso. Então, é periódico. Se é periódico, eu posso escrever como uma função senoidal. Ômega é a frequência com que eu agora empurro esta mola, com que eu aplico essa bola. Muito similar a uma pessoa no balanço e você empurrando. Cada vez que a pessoa chega até você, você dá um empurrão. Cada vez que você dá este empurrão, você está aplicando uma força que se repete de maneira senoidal. A frequência do seu empurrão é ômega. A frequência da mola é ômega zero, são diferentes. Esta é a sua e essa é a da mola. Essa é a frequência com que eu empurro a mola. Então é claro que se eu aplico uma força senoidal, qual vai ser a força resultante? A soma da força elástica com a força senoidal. Então é menos Kx, que é a força elástica, mais F0 seno de ômega t, que é a força externa que eu estou aplicando, sempre no mesmo ponto. Sempre no mesmo ponto. Então, sendo essa a força resultante, eu posso escrever que esta força é massa vezes aceleração. Quem é F0? É uma força. Tá? Então, ela é massa vezes uma aceleração zero. Tá? Aceleração zero não é a mesma daqui. É a aceleração na qual eu estou fazendo, atuando sobre essa mola. Então, MA é igual a menos Kx mais MA0 seno de ômega t. Mas A, aqui, é a derivada segunda da posição no tempo. O meu A0 é uma característica do meu sistema externo, não vou mexer nele aqui. Então, vou passar a massa para cá dividindo. Então, ela divide este termo e divide este termo. Ora,
aqui vai ficar sobre m. E aqui vai ficar sobre m quando essa massa passar para lá dividindo. Ora, K sobre m, nós vimos que é ômega zero ao quadrado. Por quê? Ômega zero não era a raiz de K sobre m, que é a frequência natural de oscilação da mola. Então, ômega zero ao quadrado é K sobre m. Tá aí. Ômega zero ao quadrado é K sobre m. Então, este cara aqui é ômega zero ao quadrado. Tem um sinal de menos, fica. Aqui, m com m cancela. Sobrou somente o A0. Então, eu fiquei com esta expressão aqui, ó. Derivada segunda de x em relação ao tempo é menos ômega zero ao quadrado x mais A0 seno de ômega t. Agora, quem é x? X é este movimento complicado. É este movimento complicado. É um movimento sinusoidal também. É um movimento sinusoidal. Por quê? Porque ele oscila. Todo movimento sinusoidal, movimento periódico, ele pode ser decomposto como uma soma de senos e cossenos. Então, o deslocamento x aqui, eu posso escrever como uma soma de seno e cosseno. Uma onda de seno e uma onda de cosseno. A onda seno está associada com a onda seno que eu apliquei. Aqui. Então, aqui eu vou usar a frequência ômega. E a primeira tem a ver com a onda que era natural da frequência da mola. Então, vou usar ômega zero para ela. Então, x vai ser seno de ômega zero t mais um A seno de ômega t. Então, tá aqui. Eu vou escrever desse jeito. Este primeiro termo corresponde à onda da mola. E este aqui, a onda da força aplicada. A soma desses dois dá um padrão de onda assim. Então, agora que eu escrevi isso, eu vou substituir aqui, calcular a derivada duas vezes, e vou substituir aqui e fazer essa conta. Então, olha, a derivada segunda de x em relação a t vai ser menos ômega zero ao quadrado, que é esse cara aqui, vezes x, que é tudo isso. Só escrevi o lado direito da equação substituída por enquanto, que não cabe na tela. Tá aqui. Mais A0 seno de ômega t. E aqui, olha, e aqui eu vou ter menos ômega zero quadrado C seno de ômega zero t menos ômega zero ao quadrado A seno de ômega t mais A0 seno de ômega t. E aí depois eu vou fazer a derivada segunda disso aqui. E essa derivada segunda, se nós fizermos, ó, faça a derivada segunda aqui, ó. Derivada primeira, que vai dar C ômega zero cosseno. A derivada segunda, C ômega zero ao quadrado menos seno. Então dá isso aqui. Se a derivada segunda desse termo. E a derivada segunda desse termo vai dar menos A ômega ao quadrado seno. Dá isso aqui. Então,
isto tudo aqui é igual a isto aqui. Isto tudo aqui é o lado direito da equação, este aqui. Quando eu substituir o x ali, ó. E isto tudo aqui é o lado esquerdo da equação, quando eu substituir o x aqui. E um tem que ser igual ao outro, então isto tem que ser igual a isto. Igualando, cortando quem dá para cortar, juntando, separando, isso aqui vai dar. Eu vou isolar este A aqui, ó. Vou isolar este A. Quem é esse A? Este A é a amplitude da oscilação desse sistema quando eu aplico a força externa. Isolando, cortando quem dá para cortar, o que sobra é isso aqui. Que a amplitude de oscilação desse sistema é igual a A0, que tem a ver com o parâmetro da força aplicada, na verdade, do jeito que está aqui, a aceleração que eu aplico nesse sistema, dividido pela frequência natural de oscilação da mola ao quadrado, menos a frequência com que eu aplico a força ao quadrado. Esta é a amplitude de oscilação desse sistema. Então, toda vez que um sistema oscilante, você começa a aplicar uma força repetitiva sempre no mesmo ponto, o sistema vai começar a oscilar com esta amplitude aqui, ó. Tá aí. O sistema começa a oscilar com esta amplitude. Tá aí. O que vem a ser ressonância? É quando a força externa que você aplica sobre o sistema, você faz isso com uma frequência que é igual ou próxima da frequência natural do corpo. Vamos lembrar, ó, quando a frequência com que eu aplico a força for igual à frequência natural do corpo, ou próxima, esse denominador vai para zero, porque eles sendo iguais, um menos o outro vai para zero. No limite, quando isso vai para zero, a amplitude vai para infinito. Ou seja, quando agora eu começar a aplicar uma força com uma frequência que seja próxima da frequência natural de oscilação do corpo, a amplitude cresce cada vez mais. Então, olha nesse gráfico. Aqui é a amplitude. Deixa eu fazer de outra cor aqui. Aqui é a amplitude. E aqui é a frequência. Aqui é a frequência com que eu estou aplicando a força. A frequência natural do corpo vale isto aqui, ó. Esse é o valor da frequência natural do corpo. Quando a frequência que eu aplico se aproxima da frequência natural do corpo, olha, a amplitude vai crescendo cada vez mais para infinito. Ou seja, esse corpo começa a oscilar com amplitudes cada vez maiores. E é claro, se o corpo, se for uma mola, a mola vai começando a esticar cada vez mais. Chega uma hora que ela rompe. Essa mola vai quebrar. Tá? Então, quando você entra em ressonância com o corpo, quando a tua frequência de excitação do sistema se torna próxima ou igual à frequência natural de oscilação do sistema, a amplitude cresce para infinito. Então, uma mola que está aqui, e você pega essa mola e começa a esticar. A amplitude dela vai crescendo. Ó. E o que vai acontecer com esse sistema? Vai chegar uma hora que ele rompe. Ela quebra.
Por isso que uma criança num balanço, a criança vai para frente e para trás num ritmo, é a frequência natural do balanço. Você não precisa nem fazer força. Só você aplicar uma pequena força, mas no mesmo ritmo do balanço, a amplitude vai aumentando cada vez mais. Você entrou em ressonância com o balanço. Então, esta é uma condição importantíssima. Um cristal é uma rede atômica onde os átomos estão igualmente espaçados ali dentro daquela rede. Então, os átomos vibram, uns ligados aos outros, como se fossem massas presas a molas. Então, é como se um átomo fosse aqui, outro fosse aqui, outro aqui, e o que liga um no outro são molas. Opa, assim. Igualmente espaçados. E essas molas vibram com uma frequência natural ômega 0. Se você pegar um cálice de cristal e der um toque com o dedo, ele faz pim daquele... Por quê? Essas molas vibram. Vão para frente, para trás, para frente, para trás. E o quanto que elas esticam e encolhem é a amplitude delas. É o A. Se alguém aqui já viu um cantor quebrar um cálice com a voz, ele tem que modular a voz para que a frequência da voz tenda à frequência natural de vibração dos átomos do cristal. Quando a frequência da voz se iguala à frequência de vibração dos átomos do cristal, a amplitude cresce para infinito. A amplitude cresce. E o que vai acontecer? Essas molinhas vão esticar tanto que vai romper. Rompendo, a ligação molecular se rompe e o cálice se quebra, como nessa foto que está aqui. Então, é possível. Você só tem que descobrir qual é a frequência ressonante do cálice e colocar a tua voz para vibrar naquela frequência. Claro que você tem que manter a frequência, por isso tem que ser um bom cantor. Senão a pessoa desafina, a frequência começa a oscilar e aí amortece as vibrações. E se o cantor não souber qual é a frequência do cálice? Bom, ele começa a emitir a voz num tom e vai aumentando. O que é o tom? Tom é a frequência. Quanto mais agudo, ele vai subindo. Chega uma hora que ele vê que o cálice começa a vibrar. Então ele está perto. Então ele vai se aproximando dali, modulando até que o cálice estoura. Esta é a razão do cálice estourar. A frequência da voz do cantor se aproxima da frequência natural de oscilação dos cristais. A amplitude cresce para infinito. Como a ligação molecular não é infinita, a distância de alcance não é infinita, quando forma esses átomos começam a se separar, rompe a ligação molecular e o cálice se quebra. Tá? Olha aqui, vamos ver esse videozinho. Essa é uma grande cantora de jazz no mundo, já falecida, Ella Fitzgerald, tá? E ela quebra um cálice com a voz. Vamos ver uma explicação aqui, ó. Da ressonância, uma voz possante, o controle primoroso da frequência. Será que a voz de Ella Fitzgerald é capaz de quebrar esse cálice em um sistema oscilante? Quer se trate de um cálice ou uma mola, a amplitude das oscilações forçadas é sensível à frequência. Uma força numa frequência baixa, ômega, impulsionando um oscilador de frequência própria, ômega 0, produz vibrações complicadas, embora minúsculas. Numa frequência mais alta, as vibrações ficam um pouco maiores. Mas se ômega se aproxima de ômega 0, mesmo que a força seja muito pequena, coisas espetaculares podem começar a acontecer.
oscilação da mola, somado ao movimento natural, uma força de baixa frequência produz seus efeitos. somei essa força externa senoidal. Se aumentar a frequência dela, o que acontece? Numa frequência mais alta, o efeito pode ser mais interessante. Aumentou as amplitudes de oscilação. Mas se o ômega se aproxima de ômega zero, o efeito pode ser decididamente arrasador. Será que a voz de Ella Fitzgerald é capaz de quebrar esse cálice? Aí está. Então aí vocês viram que quebra porque entrou em ressonância. O som não precisa estar tão intenso. Basta a frequência de excitação da voz se aproximar ou se igualar à frequência própria de oscilação do cristal, dos átomos do cristal. O fenômeno da ressonância, pessoal, ele acontece para tudo. Quando nós temos um fio do poste, tá aqui, e você tem uma corrente de vento para cá, vamos imaginar uma corrente de vento aqui assim. Essa corrente, ao bater no fio, ela vai ser dividida em duas. Uma que cruza por cima do fio e a outra que passa por baixo do fio e sai para cá. Isso é um vento. Se eu olhar o fio de frente, tá com meu olho aqui, ó. Se eu olhar o fio de frente, o que eu vou enxergar? Vou enxergar um cilindro. Vou ver a secção de um cilindro aqui circular. Então eu vou ver isso. Se eu olhar o fio de frente, eu vou ver uma coisa assim. E eu vou ver o vento, parte dele passando por cima do fio e a outra parte passando por baixo do fio. E o que vai acontecer? Isto vai aplicar uma força no fio, esse fio vai envergar. Esse fio vai envergar. Então ele faz isso aqui, ó. Uma força empurra esse fio. Claro que se o fio é puxado para cá, ele tende a voltar para sua posição original. Ele tende a voltar para cá. E ele começa a oscilar nesse pedaço aqui, ó. Então ele vibra. Começa a vibrar que nem uma corda de violão pequena. Junto a isso, os fios geralmente são encapados e o atrito com o vento aqui começa a descascar. E vai gerando turbulência aqui, ó. E esta vibração junto com essa turbulência começa a emitir vibrações acima de 20 Hz. E vibrações sonoras acima de 20 Hz a gente escuta. A gente vai começar a ouvir esse fio cantar. Esse fio canta porque ele está vibrando e a parte descascada dele gera turbulência que vibra também. Então, é um sistema vibrante. Os gregos chamavam fios e coisas que vibravam com vento de harpa eólica. Eólico está associado ao vento. Harpa, aquele instrumento musical de corda. Então, o fio do poste, num vento soprando ali relativamente forte, ele começa a cantar, ele assovia. Ele funciona como uma harpa eólica. E automaticamente ele começa a oscilar. Então o fio começa a fazer uma coisa assim, ó. Como se fosse num primeiro harmônico, num segundo, ele vai vibrar, tá? Então é uma harpa eólica. Por isso que o fio do poste canta, por isso que às vezes as folhas das árvores cantam,
num vento, pela vibração que esse sistema tem. Aqui, vou mostrar talvez a harpa eólica mais fantástica que a gente já viu. Essa é a ponte do rio Tacoma. A ponte do rio Tacoma-Norwalk liga Tacoma ali a Seattle, aquele pedaço. E essa ponte, construída nos anos 40, foi construída com os maiores e melhores padrões de segurança de engenharia da época. Porém, essa ponte só durou 3 a 4 meses. E vocês vão ver por quê. Olhem isso. Talvez, entre outras coisas, a ponte de Tacoma tenha sido a mais espetacular harpa eólica da história. Essa ponte gigantesca. Infelizmente, sua apresentação inicial duraria apenas 4 meses. Só durou 4 meses. A ponte quebrou. Durante esse tempo, foi uma bela ponte. Bela, mas um pouco estranha. Antes mesmo de concluir a construção, as pessoas começaram a observar seu comportamento peculiar. Isso porque, mesmo com uma leve brisa, a ponte era percorrida por ondulações. Depois de algum tempo, um dos humoristas locais lhe deu o nome de Gert Galopante. Por motivos óbvios, o nome pegou pelo menos até 7 de novembro de 1940. Veja, ela vibra. Ela é natural, ela é uma ponte pêncil. Essas pontes suspensas por cabo, elas vibram naturalmente. Elas são, mas não são feitas para quebrar. Essa oscilação é relativamente natural. Esta ponte, em especial, oscilava um pouco mais que as outras. E você via o chão dela subir e descer como uma onda, fazendo o carro da frente desaparecer da visão do carro anterior. Olha lá. E essa ponte durou pouco tempo. Aí o que eu fiz? Desculpa. Os 4 meses começaram a observar seu comportamento peculiar. Isso porque, mesmo com uma leve brisa, a ponte era percorrida por ondulações. Depois de algum tempo, um dos humoristas locais lhe deu o nome de Gert Galopante. Por motivos óbvios, o nome pegou pelo menos até 7 de novembro de 1940. Naquela época, como ainda hoje, Seattle e Tacoma eram cidades muito dedicadas ao esporte. Durante 4 meses, atravessar a ponte tornou-se um esporte regional nos dias de ventania. Enquanto alguns diziam que a sensação era de andar numa montanha-russa, outros achavam um pouco embaraçoso ver o carro da frente desaparecer. Ninguém sabe ao certo quão popular esse esporte foi, nem até que ponto ele pode ter se espalhado pelo país. No dia 7 de novembro de 1940, os ventos eram relativamente moderados, cerca de 65 km por hora. Surgiu então uma novidade. Em vez de ondular, a ponte começou a se retorcer. Olha só as vibrações, os modos normais de vibração que ela tinha. Um vento de 65 km por hora não é muito forte, mas era forte o suficiente para fazer com que a ponte começasse a se retorcer violentamente. E às 11 horas, ela desmoronou. Os investigadores ficaram estarrecidos. Uma ponte construída de acordo com os mais modernos padrões de engenharia da época, talvez a melhor ponte do mundo, não deveria morrer. O que teria acontecido? Theodore von Karman, um professor da Caltech e um pioneiro da moderna aerodinâmica, forneceu uma resposta. A explicação de von Karman sobre vórtices emissores e osciladores ressonantes não conquistou uma popularidade universal entre os engenheiros de construção. No
como foi verificado em teste de túnel de vento na Caltech e na Universidade de Washington, a explicação de von Karman estava correta. E desde então, nenhuma ponte de grandes dimensões é construída sem que passe primeiro pelo teste do túnel de vento. Qual a explicação de von Karman? Ressonância. Daí, a explicação de Theodor von Karman foi que o vento, vibrando, batendo na ponte, fazendo essa ponte se retorcer, ele batia com uma força senoidal ali, colocando a ponte em ressonância. Quando a frequência de excitação do vento foi igual à frequência de oscilação natural da ponte, a ressonância fez as amplitudes aumentarem até a ponte ruir. Então, na ressonância, quando você aplica uma força com uma frequência, você vai gerar uma amplitude na onda, no corpo oscilante. A gente está pensando num corpo que oscila. Então, eu tenho aqui um corpo que oscila, que nem uma massa presa a uma mola. Ela naturalmente oscila com uma frequência ω0. Se eu aplico neste corpo uma força externa que varia como F0 seno de ω0t, isso aqui vai fazer essa amplitude, essa massa oscilar diferente, gerando uma amplitude A. Eu posso fazer o gráfico da amplitude em função da frequência da força que eu apliquei. Quando a frequência da minha força vai aumentando, a amplitude também aumenta. E a amplitude se torna máxima quando a frequência da força que eu aplico é igual à frequência ressonante. E se eu passar desse valor, começa a diminuir. Então eu vou ter um máximo de amplitude para uma frequência de aplicação da força externa quando ela for igual à frequência natural própria de ressonância do corpo. Tá aí. Vamos ver este problema aqui, olha. O aparato da figura mostra a ressonância da onda sonora numa coluna com água. Então eu tenho um aparato, tá aqui. Tenho uma coluna aqui, ó, que é esse tubo. É um tubo oco, aberto nas duas extremidades. Eu mergulho esse tubo na água, até que a extremidade superior dele fique a uma distância L da superfície da água. Ele está perpendicular à superfície. Então, aqui fechou com água. Aqui é aberto. Um tubo fechado numa extremidade é um tubo fechado. Então, isso aqui virou um tubo sonoro fechado. A gente já estudou tubo sonoro fechado. Então tá aqui. Eu pego um diapasão e ponho para vibrar. Ele vai gerar uma onda dentro desse tubo. Essa onda batendo na superfície da água volta aqui, ó, e vai gerar a onda estacionária aqui dentro. Então tá aí, olha. O aparato da figura mostra a ressonância da onda sonora numa coluna com água. Um tubo vertical aberto em ambas as extremidades é colocado parcialmente submerso na água e um diapasão vibrando em uma frequência desconhecida é colocada no topo do tubo. O desenho está aqui, é este.
Cuidado, ele fala o tubo aberto nas duas extremidades, isso engana, mas quando eu mergulho ele na água, eu fechei um lado. Então ele vira um tubo fechado. O comprimento L da coluna de ar, que é essa aqui, pode ser ajustado movimentando verticalmente o tubo para cima ou para baixo. Eu posso subir ou eu posso descer essa coluna, eu mudo o tamanho da coluna de ar aqui, L. As ondas sonoras geradas pelo diapasão são reforçadas quando L produz a frequência ressonante do tubo. Então, quando é que essas ondas se reforçam? Quando as ondas geradas pelo diapasão produzem uma frequência ressonante no tubo. O que é a frequência ressonante do tubo? São as frequências possíveis, são os modos normais de vibração que se formam num tubo fechado, e a gente já estudou quais são. Para um determinado tubo, o menor valor de L para onde ocorre um pico na intensidade do som é 9 centímetros. Você vai brincando. O menor valor de L para que você tenha um pico na intensidade sonora vale 9 centímetros. Pergunta, item A, qual é a frequência do diapasão? Item B, qual o valor de L para as duas frequências ressonantes seguintes? Bom, se o tubo ele é aberto numa ponta e fechado na outra, então ele é um tubo fechado. Ele é um tubo assim. Vou falar para você então. Ele é um tubo assim. E a gente já viu quais são os padrões de ondas que se formam aqui. O primeiro harmônico que se forma num tubo deste, ele vai formar um nó aqui, um nó aqui e um ventre aqui. Então ele vai fazer assim. Assim. Este seria o primeiro harmônico. A gente já viu que tubos sonoros fechados só tem harmônicos ímpares. Então quem seria o próximo harmônico? Que é a segunda condição de ressonância. Seria o terceiro harmônico. O terceiro harmônico, então ele vai fazer assim. E depois, quem seria a terceira condição de ressonância que ele pede? Quando formar o quinto harmônico. Então, o quinto harmônico vai ser assim. Opa. Tá batendo com o seu aí, você tá vendo? Não. E aqui vou ter o quinto harmônico. Então vou ter que fazer essa análise. Essas são as frequências naturais do tubo fechado. São primeiro harmônico, terceiro harmônico, quinto harmônico, sétimo harmônico. São os modos normais de vibração. Quando é que isso vai se formar? Quando a frequência do diapasão coincidir com uma dessas frequências. Então, eu vou ter uma ressonância. Então, tá aqui. Primeira condição de ressonância, primeiro harmônico. Segunda condição de ressonância, terceiro harmônico. Terceira condição de ressonância, quinto harmônico. E a gente já viu quanto que vale o comprimento aqui do tubo. É lambda sobre 4 nesse caso, 3 lambdas sobre 4, 5 lambdas sobre 4. Então, item A, qual é a frequência do diapasão? A frequência para tubos fechados, se ele vai entrar em ressonância, a frequência do diapasão é igual à frequência do som no tubo fechado. É só de harmônicos ímpares. Então, F de 2N mais 1, que é um número ímpar,
é 2n mais 1 V sobre 4 vezes o tamanho do tubo. Do alfabeto grego. A gente tem Quando 2n mais 1 for o primeiro harmônico, V é 4 sobre L. Então, usado na matemática para representar ele fala que há um pico de intensidade do som de 9 centímetros. Isso é a menor distância que você consegue produzir. A menor é esta aqui. Então, é para o primeiro harmônico. Então, para o primeiro harmônico, V sobre 4L, L mede 9 centímetros. esse número seria A velocidade. Aqui faltou o problema da. Mas ele está considerando 343 metros por segundo. Dividido por 4L. 4 vezes 9 centímetros. Converte em metro. Dão 953 Hz. Ou seja, a vibração do diapasão é de 953 Hz. Nesta condição, onde ele consegue o menor valor de L, que é para o primeiro harmônico. Depois ele pede qual o valor de L para as duas frequências ressonantes seguintes. infinitamente 9999. Ou finito. Ele fala. Bom, Nesse caso, eu preciso calcular o comprimento da onda nos dois casos. Lembrando que lambda de 2n mais 1 é 4 sobre o harmônico ímpar, 2n mais 1, vezes o comprimento do tubo. Daqui eu tiro. Então, para a condição seguinte, é o terceiro harmônico. O L vale 3 lambdas sobre 4. O L vale 3 lambdas sobre 4. Você tem um número decimal, vírgula finito ou infinito. Então, esse não é um número. E o outra condição para o quinto harmônico, o L vale 5 lambdas sobre 4. Porque ele fala aqui em cima pra gente, né, Deixa eu só fazer a conta aqui que eu acho que pulou, que eu queria ter mostrado como que eu calculei lambda. Bom, aqui eu não mostrei, mas como que eu calculei lambda? aqui, ó. Então, olha só. O conjunto dos números racionais, eu já vou abrir lá, só porque aqui tá dando pra ler, tá dando. Como que eu calculei lambda? Deixa eu... Quando você aprendeu lá nos seus planos Usando essa relação. numéricos, a gente dava nomes, tá, para esses conjuntos. Como que a gente dá nome para conjuntos numéricos? Ó, vamos calcular lambda aqui no primeiro caso. Vou apagar aqui. A gente pode ter um conjunto de Lambda aqui no primeiro caso. crianças, O comprimento da onda não vai mas a gente tem conjuntos na para o primeiro harmônico. Vamos lá. Ó. Eu sei que L para o primeiro harmônico é lambda sobre 4. Então, lambda é igual a 4L. Então, lambda para o primeiro harmônico, você aprendeu o conjunto dos números funcionais. E os conjuntos dos números naturais, que vai ser 4L, é 4 vezes o comprimento da corda, que é 9 centímetros. isso, né? 4 vezes 9, 36 centímetros ou 0,36 metros. Este é o comprimento da onda. No primeiro, no terceiro, o comprimento da onda é que ele não muda. Ó. Maiúscula, nunca minúscula, Ó. é o nome do conjunto dos números racionais. Porque o que ajusta com relação à corda. Então é 0,36. É o nome do conjunto dos números. Então vamos calcular agora. E a letra C, Para L, C maiúscula, do terceiro harmônico, é 3 vezes o lambda sobre 4. 3 vezes o lambda sobre 4. Então vai ser 3 vezes os números todos 0,36 dividido por 4. uma reta. Então, Isso dá 0,270 metros para o terceiro harmônico. E para o quinto harmônico, vai ser naturais, 5 lambda sobre 4. 5 vezes 0,36 irracionais dividido por 4, também. que dá 0,450 metros. Então, calculei o comprimento Como que a gente representa do tubo aqui ressonante, uma letra? no terceiro e no quinto harmônico, Aqui é o nome do conjunto que é o que ele pediu. Qual o valor de L para as duas frequências ressonantes seguintes? Tá aí. racionais. Você viu aí? Ondas longitudinais em hastes. A gente tem que deixar bem Pessoal, se eu pegar uma haste, como esta aqui, ó. Isso aqui é uma haste.
prendo ela aqui ao meio, com um pino, e puxo para vibrar, ela vai oscilar para cima e para baixo aqui, olha, formando um ventre. O M maiúsculo é o conjunto dos números na Aqui também é um ventre. O conjunto dos números fracionais, E aqui no meio vai formar um nó. sétimo ano, Então, esse é um modo normal de vibração de uma haste presa ao meio. então você já está no oitavo. Então, aqui é nó, antinó, antinó. Antinó é a mesma coisa que ventre. E o comprimento da haste, ó, é L. O comprimento do primeiro harmônico Fração, no número em cima e no número embaixo. vai ser quem? Se tiver um número onde Ó, isto aqui embaixo, esse número é um número. e isto aqui é um quarto de comprimento de onda. Isso é um quarto de... Isso aqui é meio comprimento de onda. Então, L é meio comprimento de onda. Então, o comprimento de onda é 2L. Ó. Embaixo nunca vai ser zero. E a frequência é V sobre lambda, V sobre 2L. Você tem sempre Então, para uma haste vibrátil, eu também uso o mesmo tipo de análise que eu usei para corda e para tubos sonoros. ou infinito. Que é nessa forma decimal, 0, aqui qual é o número decimal? 0, Aí, se eu prender a haste num outro ponto, decimal. e pôr para vibrar, Assim também. ela vai gerar uma onda. Esta onda tem que se encaixar no comprimento dela. Então, ela só vai ter frequências ressonantes para certas distâncias aqui. Se eu colocasse isso aqui um pouquinho mais para a esquerda, pode ser que ele não vibraria, ele amorteceria. Então, aqui eu vou ter, ó, nó, ventre, ventre, nó e ventre. Esse valor de Neste caso, isso é lambda sobre 4, 2 lambda sobre 4, 3 lambda sobre 4 lambda sobre 4, que dá lambda. Então, o comprimento da haste vale lambda. E a frequência da haste é V sobre lambda, é V sobre L. E lembrando sempre, a frequência... agora eu estou falando com o conjunto à parte, irracional. A frequência... Opa! Não está dentro desses conjuntos. A frequência do enésimo harmônico é N vezes a frequência do primeiro harmônico. Então, eu vou ter a frequência do primeiro harmônico é 1. A frequência do segundo harmônico é 2 vezes F1. Tá certo? Frequência do terceiro harmônico, 3F1, Para você falar se é racional, 4F1, ainda tem aqui um sexto. até NF1. Racional é uma fração? Tá aí. Esta sequência numérica, em matemática, é conhecido como série harmônica. Então, isso aqui é uma série harmônica. Não significa que num sistema vibrátil, todas as frequências, todos os modos normais vão estar presentes. A gente viu nos tubos fechados que só tínhamos frequências ressonantes para primeiro harmônico, terceiro harmônico e quinto harmônico, só os harmônicos ímpares. Então, nem sempre todos os harmônicos vão estar presentes, mas eles obedecem essa relação. Número π que não é racional, 0,15 é racional. Ondas longitudinais em membrana. O que é uma membrana? É uma superfície vibrátil, que nem a membrana de um tambor. Quando você bate, ondas longitudinais se propagam pela membrana, gerando regiões de compressão e rarefação, que a gente pode entender como se fosse nós e ventres. Tá certo? E o número π? Não é. Pega uma membrana, suponha que isso aqui seja uma membrana. Você bate nela, ela vibra. Cada região aqui colorida está vibrando de uma forma diferente. A região em azul está vibrando de um jeito, a região marrom está vibrando de outro. E aqui eu coloquei 2 números. Este, que na verdade são 2 números, o da esquerda e o da direita, e coloquei este número aqui. O que significam estes números? Este primeiro número a gente usa para vibração em membrana para indicar o número de nós radiais. O que é nó radial? Que está ao longo do raio. Então, veja isso aqui. Esse número é 2. Ele tem 2 nós radiais. Então, ele forma um raio aqui, ó,
a partir de uma fração que está repetindo. E outro raio aqui. Então, ele é racional. Então, ele vai formar dois nós radiais. Eu poderia pensar no círculo também, onde intercepta. Primeiro e o segundo. Mas está aqui. Este número, primeiro número, representa o número de nós radiais. É uma fração, é uma divisão. A gente não vai aprofundar estudos aqui de membranas. É um estudo bastante complexo. Só estou dando qualitativamente. Vai representando ela de forma decimal o resultado dela. O segundo número representa o número de nó circular. O que são os nós circulares? São esses aqui, ó. Aqui é 2, então eu tenho dois nós circulares. Eu tenho este e eu tenho este. Tá torto aqui, mas eles já indicaram onde que ele está aqui, em cima no contorno. Então são dois nós circulares. Então, lembrando, o primeiro número é nó radial, o segundo é nó circular. E o número que está aqui embaixo é o fator no qual a frequência do modo é maior que a do modo 0,1. 0,1 significa que eu não tenho nenhum nó radial, eu só tenho um nó circular. Essa é a menor condição de frequência. Esse aqui é um múltiplo dessa frequência 0,1 aqui. Então vamos ver alguns tipos. 0,1 é esse. Se está em azul, a gente considera que o elemento está se movimentando para dentro da tela. E se ele está marrom, ele está se movimentando... Eu vou fazer o primeiro para você. Não, o azul está se movimentando para fora da tela e o marrom para dentro. Então imagina essa membrana aqui afundando. Essa aqui saindo da tela. E a parte marrom afundando. Então essa aqui só está saindo. Então ela não tem nenhum nó radial, ela só tem um nó circular, que é a borda. Ó. E a frequência dela é 1. Agora, essa membrana pode vibrar assim, com um nó circular e um nó radial. Um nó circular está aqui. Este. E um nó radial está aqui. Este. Este lado aqui está saindo da tela e esse aqui está entrando na tela. Então uma parte está para cima, outra está para baixo. Este tipo de vibração, ele vale 1,59 vezes a vibração do primeiro modo aqui. Olha este aqui. Tem 2 nós radiais e um circular. E a frequência dele é 2,14 vezes a frequência do primeiro modo. Olha este. Não tem nenhum radial e tem 2 circulares, ó. Esse é o nome de um conjunto. Qual conjunto? Dos números naturais. E a frequência dele é 2,30 vezes a frequência do primeiro modo. Olha esse. Tem 3 nós radiais. 1, 2, 3. E só tem um nó circular, que é este aqui, ó, a borda. E ele vibra uma parte para cima, outra para baixo, uma para cima, outra para baixo. E a frequência dele é 2,65 vezes a frequência do primeiro modo. E assim por diante. Então, olha a quantidade de modos normais de vibração. Veja, eles não são harmônicos, eles não obedecem àquela série harmônica, onde Fn é um número inteiro de F1. Aqui não, os números são... tem casas decimais, olha. Tá, então... não obedece. Então não é uma série harmônica aqui. Assim por diante. Não são harmônicos. Aqui tem vários modos. Tá aí. Olha esse. 6 nós radiais, um nó circular. Esse, 3 nós radiais e 2 circulares. Vamos identificar aqui, ó. 3 radiais. 1, 2, 3. E 2 circulares. Vamos identificar aqui. Qual é o nome do conjunto dos números racionais? Esse é o nome que a gente dá para ele. Um nó radial, um nó circular, desculpa. E o outro nó circular, ó.
números representados. Pense sempre, cada pedacinho azul está vibrando para fora da tela, cada pedacinho marrom vibrando para dentro. Então, Qualquer fração. de repente isso se inverte, que estou oscilando. Então o que estava para fora da tela vai para dentro, o que está para dentro vai para fora. Então imagina a membrana de um tambor vibrando. Aqui, ó. Ele deu pra gente 3 dividido por 8. Isso é uma fração. Por quê? Por que é uma fração? Olha aqui, vamos fazer uma animação desta vibração. Um nó radial e 2 circulares. Como que é isso? Chama denominação. Ele é assim, ó. Se eu dividir 3 por 8, Uma membrana vibrando assim. final. Tenta identificar na animação Número racional, o nó radial também é, então, um número racional. e os nós circulares. O decimal é sempre um número com vírgula. Então, 3,8 dividido por 8 tem que dar um número com vírgula. Porque senão ele não é um número racional. Então, Tá aí. vamos fazer 8 cabe dentro do 3, né? Então, Vamos ver uma animação deste modo normal aqui. 2 nós radiais e 1 circular. 0, vírgula, certo? Olha aí. Quantas vezes ele cabe agora? Consegue enxergar isso? Cabe dentro do 30 agora. Agora este. 4 nós radiais e 1 circular. Percebam ali as cristas e os vales se formando ali, ó. Então, 3 vezes 8. E aqui os 3 juntos, ó. 30, então, ó, 3 vezes 8, 24. 24, então aqui vem 10 menos Tá aí. 3. Impressão 2 por 2, 2 menos 2, 0. Sobrou 6. 8 cabe dentro do 6? Não cabe. Então, 0, vírgula. Quantas vezes... Padrões de ondas não sinusoidal. Nem toda onda é sinusoidal. Sinusoidal quer dizer na forma de onda seno. Nem toda onda é assim. Algumas são parecidas, mas não são sinusoidais. Isso é um número Aqui racional? é a onda de um diapasão. Ela é sinusoidal, bonitinha. Mas aqui é a onda de uma flauta. Ela já tem uma parte mais quadrada aqui, ó. Isso não é sinusoidal. Aqui é a onda de um clarinete. Não é sinusoidal. Então, esses padrões aqui já não são sinusoidais. Como tratar neste caso? A gente precisa fazer uma análise chamada análise harmônica, ou também conhecida como análise de Fourier. Ou mais conhecida ainda, como análise espectral. Este tipo de análise vai permitir eu conhecer quais são as frequências das componentes que vibram nessa onda não harmônica. Veja, análise espectral, por quê? A palavra espectro, ela é reservada quando a gente faz o gráfico de amplitude em função da frequência. Toda vez que a gente faz um gráfico de amplitude em função da frequência, esse gráfico chama-se espectro. Na verdade, ele chama espectro de amplitude. Qualquer curva que a gente faça em função da frequência chama-se espectro. Nós temos espectro de amplitude. Eu poderia ter usado aqui potência. Potência em função da frequência. Eu teria um espectro de potência. Ou seja, o nome espectro aí, ele é reservado para quando a gente faz gráfico de qualquer coisa em função da frequência. Por que a palavra espectro? Quando Newton realizou o experimento da dispersão da luz,
Newton pegou um prisma de vidro de formato triangular. Estava aqui. Ele jogou um feixe de luz aqui. Esse feixe de luz entra aqui e vai se dividir. 8 dividido por 4. Faz 8 dividido por 4. Quanto que dá 8 dividido por 4? Só me fala. E vai se dividir Se fosse 8 por 4, em 7 cores. E chega aqui, ele sai ó, mas lembra que eu assim. pedi 8 por 4 agora. Eu não estou pedindo 4 por 8 que está aí. Só que eu quero que você pense nisso que eu vou te falar. E assim. Muito bem. Aí eu pergunto, Aqui Newton colocou um anteparo. Aqui ele colocou uma tela. não, 2. Muito bem. E ele quer que você transforme essas frações só em números decimal. Então, todas essas frações aí tem que ter vírgula na resposta. Se fosse 8 por 4... Ele colocou uma tela aqui, ó. Isso. Tela. E aqui apareceram as 7 cores do arco-íris, que são Muito bem. Meio, 0,5, 0,5. que são vermelho, Meio. Tem 0,5, a gente não vê meio. Então, vermelho, essa fração laranja, 8, que é um número racional, quando você divide de cima pelo de baixo, amarelo, é um número decimal, que é um número racional também. Tá? Então, verde, 5 dividido por 16. 5 dividido por 16. azul, Sim, pega lá. anil, e violeta. Então, essas aqui são as 7 cores do arco-íris. Faz parte do experimento da dispersão da luz de Newton. Veja, o nome que foi dado a isso foi espectro da luz. Por quê? A palavra espectro, spectrum do latim, quer dizer fantasma. E a ideia de fantasma é a ideia de algo imaterial, que não interage com a matéria. Se você tentar pegar, sua mão atravessa. A mesma coisa com a luz. Se você tentar pegar a luz, você não pega. Ela é imaterial. Então, as cores do arco-íris eram imateriais. Então, o conjunto de cores passou a se chamar espectro da luz branca. Tá? Espectro da luz branca. Depois descobrimos que cada luz tem uma frequência própria. Cada uma tem a sua frequência. Então, variar de uma cor para outra é variar a frequência. Logo, fazer uma análise espectral é fazer uma análise de como aqui algo se comporta com a frequência. Então, daí vem o nome espectro. E chamamos de espectro qualquer gráfico de alguma coisa em função da frequência. Sabe como que eu leio esse traço? Na fração? Se a amplitude em função da frequência é um espectro de amplitude, e assim por diante. E quem vai desenvolver análise espectral de ondas vai ser esse indivíduo aqui, Jean-Baptiste Joseph Fourier, um físico e matemático, egiptólogo, viveu de 1768 a 1830. Ele, estudando o calor, ele vai escrever uma obra chamada Teoria Analítica do Calor. E para resolver a questão do calor, do transporte de calor, ele vai cair num conjunto de equações que envolve somas de senos e cossenos. E ele vai ter que resolver aquilo, que até então não era claro para a época. E ele consegue fazer um desenvolvimento matemático chamado análise de Fourier, leva o nome dele hoje, onde ele vai construir uma série de somas de senos e cossenos chamado série de Fourier. E ele chega num teorema.
no qual a essência do teorema de Fourier diz: um padrão de onda periódico pode ser representado como uma soma que é uma superposição de ondas sinusoidais. Ou seja, toda onda periódica, não importa se ela é harmônica ou não, desde que ela seja periódica, que ela se repita no tempo, ela pode ser representada como uma superposição de ondas senoidais. Ondas sinusoidais são ondas de seno ou cosseno. Então, Fourier vai escrever uma série chamada, que leva o nome dele, série de Fourier, onde ele vai falar que uma função periódica no tempo pode ser escrita por uma soma de senos e cossenos. Então, somatório de AN, seno de 2πfnt mais BN cosseno de 2πfnt, onde Fn é a frequência de oscilação deste termo e deste termo. E ele vai falar, qualquer função periódica pode ser escrita assim, se fala qualquer uma, tá? Você vai ter que descobrir quantos termos dessa série você precisa somar para se aproximar daquilo. Na verdade, a gente costuma escrever a série de Fourier assim, ó. Uma função de x, ele é uma constante A mais um somatório um somatório de n de, deixa eu usar uma outra letra aqui, de k, indo de 1 até n, de AK cosseno de kx mais BK seno de kx. Eu posso, por exemplo, pegar uma onda, uma função qualquer. Eu quero escrever uma função de segundo grau que se repita no tempo. Então seria uma parábola, depois uma parábola, uma parábola. Se cada parábola dessa tem uma função de x quadrado, eu consigo escrever isso por uma série como essa. Tá? A gente não vai resolver a série. Se alguém já viu em cálculo, legal, então sabe do que eu estou falando. Quem não viu, está tendo o primeiro contato, é só uma ideia. O que nos interessa aqui é a consequência do teorema de Fourier. Então, toda função periódica pode ser escrita como uma superposição de ondas em seno e cosseno. Quem é o Fn? É a frequência do enésimo harmônico. E ela vale n vezes a frequência do primeiro harmônico. Quem é a frequência do primeiro harmônico é 1 sobre período. Tá aí. Então, aqui um exemplo de série de Fourier. Imagine que eu tenho, olha só para essa onda pretinha aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa é a onda, tem uma frequência f. Se eu somar esta onda com essa pretinha menor de frequência 3f, a onda resultante vai ser essa aqui, ó, marronzinha. E se eu somar com uma de 5f, ó, só harmônicos ímpares, a resultante vai dando a onda verde. Ó, então fiz f mais 3f mais 5, tá dando esta onda aqui, ó, verde. E se eu somar mais harmônicos ímpares, 7f, 9, isso aqui vai se aproximando numa onda quadrada. Quando o número de termos da série somado tende a infinito, essa soma tende a uma onda quadrada. E eu modulo uma onda quadrada desta maneira. A sequência F1, 2, F1, 3 é a série harmônica. Como que a gente vai calcular a frequência F1, a frequência fundamental, sem resolver a série de Fourier? Não é o nosso objetivo aqui isso. Existe um método, se você conhecer
bem as frequências das outras ondas componentes, a frequência fundamental é obtida pelo cálculo do máximo divisor comum das frequências componentes. A frequência fundamental é obtida pelo cálculo do máximo divisor comum das frequências componentes. Então tá aqui, olha. Como que eu faço a análise harmônica? Veja, eu posso pensar num gráfico de 3 eixos. Um eixo aqui é amplitude, outro tempo e outro frequência. E eu tenho 2 padrões de ondas, este e este. Este gráfico é a amplitude aqui variando no tempo se eu olho de frente. Se eu olho aqui de frente, eu vou ver esta amplitude variando no tempo. Eu vou ver isso aqui, ó. E do gráfico lá de trás? O gráfico lá de trás tem outra frequência, que é uma frequência F1 e aqui é uma frequência F2. Veja, mas quando eu olho de frente, esses 2 gráficos estão somados. É um mais o outro, ó. O da frente e o de trás, que somado me dá essa resultante. Então o que eu vejo é a amplitude em função do tempo, ó. Mas, se eu colocasse meu olho aqui, você já sabe que você vai ter uma vírgula, tá certo? E quantos zeros você tem? Um só, não é? Olhando para cá, o que eu vou enxergar? Eu vou enxergar o gráfico da amplitude. Vamos fazer o próximo. Você precisa fazer 1 dividido por 100? Não precisa. Em função da frequência. Então é isso que eu vou enxergar. Amplitude em função da frequência. Olha, se esse onda maior tem uma amplitude maior aqui, ó. Tudo bem? Então toda vez e esse é uma amplitude menor, quando eu olhar de frente eu vou ver isso, ó. Eu vejo linhas. Este gráfico de linha é o espectro de amplitude. Veja que o espectro aqui virou um gráfico de linhas, enquanto a amplitude em função do tempo virou uma onda. Eu consigo passar de um para o outro. O espectro, a amplitude está em função da frequência, então aqui é o domínio da frequência. E o gráfico da amplitude em função do tempo, o domínio é o tempo. Eu consigo passar de um para o outro fazendo, se eu fizer o que eu chamo de análise harmônica, eu passo do domínio do tempo para o domínio da frequência. Se a gente fizer o caminho contrário, a gente chama de síntese harmônica. A síntese harmônica sai do domínio da frequência e vem para o domínio do tempo. Então, mas tanto fazer uma análise do espectro como uma análise no domínio do tempo, eu tenho, os 2 gráficos têm toda a informação ali que eu preciso. E às vezes é mais fácil eu trabalhar com o espectro do que trabalhar com esta forma aqui. Para passar de um para o outro, existe um processo chamado transformada de Fourier, que a gente não vai entrar aqui nesse detalhe. Olha só, aqui um espectro, aqui a intensidade em função da frequência harmônica. Então a frequência aqui do diapasão, ó, na verdade ele me deu a frequência embutida, ele me deu o número de harmônicos. Esse aqui para o diapasão. O diapasão está tudo no primeiro harmônico. Está aqui. Para a flauta, olha a quantidade de harmônicos que aparecem nessa onda quando eu faço o espectro. Tem o primeiro harmônico, segundo, terceiro, quarto, tenho 7 harmônicos dentro desta onda. Só que o dominante é o segundo harmônico. Ó. O segundo harmônico é o dominante na flauta. E o espectro do clarinete, eu tenho 9 harmônicos. O dominante
é o quinto harmônico, é o que mais se destaca, o de maior intensidade. O primeiro harmônico, o quarto e o quinto são os mais significativos para o clarinete. Então essas frequências são dominantes no clarinete. Olha este problema aqui, ó. Uma onda periódica se compõe de 3 ondas senoidais de frequências 36 Hz, 60 Hz e 84 Hz. Se a velocidade da onda for de 180 metros por segundo, qual será a menor distância que a forma da onda se repete? A menor distância que a forma da onda se repete é o comprimento de onda dela. No fundo é isso que ele está perguntando. Mas eu tenho uma onda composta pela soma de 3. A gente não vai fazer análise de Fourier propriamente dita. Não vamos usar séries de Fourier, não vamos usar transformadas. Mas nós temos uma informação. Que a frequência fundamental das ondas combinadas é dado pelo máximo divisor comum das frequências envolvidas. Então, a frequência do primeiro harmônico, melhor dizendo, é o máximo divisor comum das frequências envolvidas. Então, com isso eu consigo tirar a frequência fundamental do primeiro harmônico. Faço um máximo divisor comum de 84, 60 e 36. Como é que calcula o máximo divisor comum? Fatora. 84, 60 e 30. Por 2, dá 42, 30 e 18. Esse aqui está errado. O que eu fiz aqui? 42, 30, que dá 15. Que dá 15. Por 2... Peraí, deixa eu fazer assim. Só consertar aqui, né? Aqui dá 15. Vamos ver se vai bater. Por 2, 42 dá 21, 30 dá 15, aqui continua 15. Por 3, dá 7, 5 e 5. Não sei de onde que saiu isso aqui. Acho que na hora que eu montei a matriz eu fiz coisa errada. Por 5, dá 7, 1 e 1. E por 7 dá 1, 1 e 1. Então, acabou. Eu fiz a decomposição. Quem é o máximo divisor comum? Você vai multiplicar aquele número que dividiu os 3 ao mesmo tempo. Então, vamos ver. O 2 dividiu os 3 ao mesmo tempo. Eu já sei o que está errado aqui. O que está errado é a minha anotação. Pera lá, vamos corrigir aqui. Aqui não é 30. Aqui é 36. Ó, é 36. Então tá certo aqui, ó. É só mudar aqui, ó. Ó, 36 por 2 deu 18. Por 3 deu 9. Aí... Conseguiu fazer os outros? Terminou? Ó, aqui ficou errado. Aqui vai ser por 3, por 5, por 7 e por 1. Então tá aí. Então quem que divide todos ao mesmo tempo? O 2 dividiu todos esses. O 2 dividiu todos esses. Então, 2 e 2. O 3 dividiu todos esses. Isto. Mas aqui esse 3 já não dividiu todo mundo. Então aqui não e aqui não. Então o máximo divisor comum é o produto dos fatores que dividiu todos ao mesmo tempo. Então é 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Então o máximo divisor comum aqui deu 12. Deu 12. Então esta é a frequência fundamental. Então a frequência fundamental desta onda periódica é 12 Hz. Quem é a menor distância que se repete? É o comprimento de onda da frequência fundamental, que é a velocidade pela frequência fundamental. Velocidade é 180, frequência fundamental é 12. Fazendo essa conta,
Pode fazer os outros, no O segundo. menor comprimento de onda dão 15 metros. Faz o segundo, Tá aí. eu vou abrir lá para ver se eu dou atividade direito. Bom, pessoal, eu agradeço a atenção, a paciência de todos. Na próxima aula a gente começa a falar da natureza da luz, tá bom? Não vai ser a parte de óptica, mas a gente vai antecipar um pouquinho conceitos de física moderna. Agradeço a atenção e a paciência e até a nossa próxima aula. Obrigado.